A reportagem especial de hoje no Fantástico vai denunciar uma rede de prostituição de luxo que você nunca viu nada parecido. Mulheres brasileiras eram levadas para fazer programas sexuais em Angola. Segundo as investigações, o principal cliente era um general, um dos homens mais poderosos da África. Ele chegava a oferecer $100 mil por um programa, só que impõe uma condição. Que condição era essa? Você vê agora na reportagem de Walter Nunes e Ernesto Palha. O Aeroporto Internacional de São Paulo é passagem frequente de muitos famosos. Artistas, celebridades, gente que viaja a trabalho para decolar nos palcos do Brasil e do mundo. Agora, uma investigação da Polícia Federal revela que durante os últimos 7 anos, Guarulhos funcionou também como ponto de partida de uma ponte aérea da prostituição, que ligava Brasil e África. Brasileiras, algumas, rostos conhecidos de programas de TV, embarcavam pelo menos 2 vezes por mês com destino a Angola ou a África do Sul. Em certos casos, essas expedições incluíam Portugal. Entre os envolvidos, não havia segredo. O objetivo das excursões era abertamente sexual. Essas mulheres sabiam que iam para lá para se prostituir. Sim. Então, isso não descaracteriza o crime? Não. O fato da pessoa se prostituir, isso não é crime. A pessoa que explora a outra sexualmente, que tira proveito da prostituição alheia, essa sim comete o crime. O simples fato de você promover a saída de uma pessoa para o exterior para a exploração sexual, isso por si só já é o crime, que é justamente o crime de tráfico internacional de pessoas. O destino final desse tráfico de pessoas era, na maioria das vezes, a cidade de Luanda. A precária capital angolana, marcada por quase 30 anos de guerra civil, foi um improvável cenário de prostituição para algumas mulheres brasileiras. Se Angola ainda luta contra a pobreza, o mesmo não pode ser dito do homem que a Polícia Federal aponta como grande patrocinador deste esquema, que pode ter movimentado quase $50 milhões desde 2007. Bento dos Santos Kangamba é general da reserva das Forças Armadas angolanas. Herói da Guerra Civil, líder político do Partido do Poder, o MPLA, ele é um dos maiores empresários do país. Com negócios na África e em Portugal, dono do time de futebol, que é o atual campeão angolano, o general Bento tem forte ligação com o presidente José Eduardo dos Santos, no poder há 34 anos. Ele é simplesmente casado com uma sobrinha do chefe de Estado de Angola. É uma pessoa muito influente naquele país. Intocável? Eu não diria intocável, mas tem uma dificuldade maior, sim. De acordo com a Polícia Federal, as brasileiras eram enviadas em grupos de 5 ou 6 para Angola. No auge do esquema, no meio deste ano, havia pelo menos 2 grupos por mês. Numa escuta feita com autorização judicial, uma das mulheres que já tinha visitado Luanda conta para a outra como é a viagem. A conversa confirma. As moças sabiam muito bem com quem estavam lidando. Ele é famosíssimo, esse cara, ele é dono de tudo lá. Abre uma gaveta assim, ó, cheio de dólares. Cheio, milhões de dólares. As moças eram contratadas por $10 mil cada. O combinado, uma semana à disposição de Kangamba e seus amigos na África. Mas para uma delas, a eleita, o cachê podia ganhar outra dimensão. As escutas mostram que Bento Kangamba fazia uma seleção cuidadosa e escolhia uma das beldades para ser a sua própria acompanhante. No primeiro dia que ele foi ver a gente, ele pegou, foi lá pro quarto e mandou chamar nós duas. Aí ele mandou ficar em pé para me ver meu corpo. De roupa mesmo ou sem nada? De vestido e calcinha. Num quarto de motel, as moças desfilavam diante do poderoso angolano. Ele não gosta de baixa, ele gosta de mulher super bolada, ele gosta de mulher com carne. Se eu tivesse o corpo de anjo, a bunda do tamanho do mundo, eu tenho certeza que ele ia pirar na minha. Quando Kangamba decidia, a escolhida recebia um bom pé de meia. O general pagava até $100 mil, quase R$250 mil para a sua favorita. Mas essa pequena fortuna tinha um preço alto, segundo a polícia, um risco de vida. Quando se trata de sexo, o general tem os seus caprichos. Ele não transa com camisinha, né? Ah, não! Dizem que ele só gosta sem camisinha, por isso que ele dá 100, 200 mil reais para as meninas. O risco envolvido é muito alto. Muito alto, é muito alto.
Elas tinham consciência disso, muitas delas ficavam em dúvida, mas acho que a tentação e aquela ambição era maior. Eu não vou ficar com demagogia, não. Tô lá na chuva para me molhar. Ninguém morreu de AIDS até agora. Para as moças que ficavam em dúvida, era oferecido um suposto antídoto, um coquetel de drogas anti-AIDS. Nesta escuta, uma das mulheres que topou fazer sexo sem camisinha com Bento Kangamba conta os efeitos da medicação recebida. Eu deixa eu te falar uma coisa, eu tô tomando isso máximo e eu tô super mal. Para o Ministério Público Federal, não há comprovação de que esses remédios, de fato, teriam algum efeito contra a contaminação pelo vírus. A gente não sabe do que seria composto, mas acho que todos sabemos que ainda não há cura para esse tipo de doença. Segundo a Polícia Federal, ninguém conhecia melhor as exigências de Bento Kangamba do que este brasileiro, o encarregado de recrutar as prostitutas do lado de cá do Atlântico. Músico, produtor de eventos, Wellington Eduardo Santos de Souza visitou Angola em 2003 como percussionista do grupo de pagode Desejos. Wellington é conhecido como latino e não deve ser confundido com o músico mais famoso que tem o mesmo apelido. Os shows em Luanda iniciaram a parceria com Nino Republicano. O empresário artístico africano era o contato do brasileiro lá na capital angolana. Segundo a investigação, Nino era encarregado de reservar hotéis e pagar as despesas das brasileiras. Foi 9 mil e pouco, das passagens de todo mundo. Você tinha 6 mil dólares, não, aí? Comprei 5 bilhetes. Então 5 bilhetes dá quanto? Eu vou te passar as contas e aí tem o dinheiro aí, tu vai pegar aí já com coisa. A Polícia Federal calcula que o esquema de prostituição internacional chegou a faturar mais de 640 mil reais por mês. E o dinheiro não ficava todo com as mulheres. A comissão cobrada pelo chefe dos agenciadores, Wellington de Souza, o latino, corroía praticamente metade desse valor. E com a mesma rapidez que o dinheiro entrava, aparentemente ele saía, gasto em itens de luxo como este supercarro, que hoje está apreendido aqui pela Polícia Federal de São Paulo. Um veículo que 0 quilômetro custa mais de 380 mil reais. Ele era basicamente o líder da organização aqui no Brasil. Nesta ligação, o ex-pagodeiro fala diretamente com o general angolano. O assunto é uma viagem a Portugal. Qual é o pessoal que vai agora? Tô com várias pessoas, senhor, já preparado, que era todo o pessoal, aquele pessoal de TV, que até um time bom montado pra lá. Põe pra ele quinta-feira. Nesta outra gravação, ele precisa lidar com a frustração do general, que não pôde ter uma das moças que gostaria. A cara é boa, hein? Sim, ela é boa, ela é grande, né? Aquela tem que tio, mas é difícil demais. Né? É difícil por quê? É muito difícil, tio. Tentei muito. Latino, que, lembramos mais uma vez, não tem nada a ver com o músico mais famoso, do mesmo apelido, também executava funções burocráticas. Nesta escuta, uma das mulheres explica que o ex-pagodeiro também cuidava do dinheiro recebido pelo grupo. Quem sempre vai para pegar o dinheiro, para o dinheiro da gente é o latino. Mas em pelo menos um dos casos, diz a polícia, o agenciador sumiu com o dinheiro. E a mulher escolhida pelo general ficou sem os 100 mil dólares pagos por Kangamba para fazer sexo sem preservativo. Em uma troca de mensagens com o latino, ela cobra a dívida e o chama de o maior cafetão do Brasil. Wellington, o latino, está preso desde o final de outubro. Com ele estão outros 4 brasileiros. Segundo a polícia, são seus 2 auxiliares principais, Rosemary Aparecida Merlin e Heron Francisco Viana. E o terceiro escalão da quadrilha, formado por Luciana Teixeira de Melo, a Lu Bob, e Jackson Souza de Lima, marido de Rosemary. Cada um tinha uma função específica, né? Mas em termos gerais, eles eram responsáveis por toda a logística da organização. Tanto para aliciamento, quanto para seleção, quanto para obtenção de vistos. O grupo é acusado de formação de quadrilha, favorecimento à prostituição, tráfico internacional de pessoas e cárcere privado. A gente teve que ficar trancada no quarto todos os dias. Horrível. Essa sensação de prisioneira, sabe? Nesta escuta, a irmã de uma das moças levadas a Angola liga para Rose Merlin, assistente de latino. Ela estava surtando já no sábado lá. Não podiam fazer nada, ficaram trancados, não sei o quê. Como o latino não está lá sem a autorização do Bento, ninguém sai de lá também, né?
Somados os crimes, né, que as pessoas foram indiciadas e denunciadas pelo Ministério Público, o cálculo é aproximado de 41 anos. O Fantástico procurou todos os acusados. Entre os brasileiros, nenhum quis dar entrevista. A defesa de Jackson Souza de Lima mandou uma nota em que nega todas as acusações e diz que o seu cliente não tem antecedentes criminais. Os angolanos, Bento Cangamba e Nino Republicano, tiveram sua prisão preventiva pedida pelo Ministério Público Federal. De uma forma direta. Eles praticaram também esses crimes que estão aqui. Esse núcleo brasileiro não existiria se não houvesse fornecimento de dinheiro. Os fatos estão todos correlacionados. Hoje, Cangamba e Republicano têm os nomes na lista vermelha da Interpol, a Polícia Internacional. De regra, Angola não extradita nacionais. No caso deles buscarem algum outro país e ocasião em que eles poderiam ser presos imediatamente para uma futura extradição para o Brasil. Bento dos Santos Cangamba contratou este advogado para defendê-lo no Brasil. Se algo como isso acontecia absolutamente sem conhecimento e domínio do Bento Santos. Ele contratou profissionais, artistas brasileiros, para fazer a promoção do clube de futebol ali. Nino Republicano também contratou um advogado brasileiro. O meu cliente não tem nenhum envolvimento com a dita quadrilha de tráfico internacional de mulheres. Ele tem uma empresa de eventos e que é responsável por levar inúmeros eventos de artistas brasileiros para Angola. As mulheres que viajaram a Angola não serão chamadas como testemunhas, segundo o Ministério Público Federal, para proteger as suas identidades. O papel destas mulheres no processo é o de vítimas. Sim. Né? Alguma destas vítimas procurou o Ministério Público Federal para denunciar esse esquema? Não, esse tipo de crime envolvendo prostituição de luxo, elas tentam preservar a privacidade. Então é muito difícil que venham aos órgãos públicos. Tem medo da exposição? Muito medo da exposição. Muito medo de ver seu nome vinculado à prostituição. Talvez seja difícil para o público em geral identificar onde está o erro. Se são mulheres adultas, famosas, foram de livre e espontânea vontade em busca de dinheiro, né? Será que os riscos envolvidos não são aceitos popularmente? É dever do Ministério Público reprimir e também proteger essas vítimas, que muitas vezes nem se veem como vítima. A gente correu muito risco, graças a Deus que a gente está bem, viu? Eles são muito barro pesado, entendeu? Eu soubesse, eu não tiro de Deus.